Fala pessoal, então a gente vai falar aqui sobre a PEC que está tramitando aí na Câmara dos Deputados, sobre a proibição da jornada 6x1 e a troca aí pela jornada 4x3. Então a gente vai dar uma destrinchada aqui nas consequências, a curto e longo prazo. Muita gente tá, tá gostando muito da ideia, aparentemente parece ser uma ideia boa, claro, você trabalhar menos, é uma ideia. Dependendo do seu trabalho, 6x1 é muito pesado. A gente entende isso, só que a grande questão é: o Brasil aguenta fazer isso? Quais as consequências disso? E aqui que a gente vai dar uma destrinchada a respeito disso. Então a gente percebe que o povo brasileiro tem muitos problemas de muito, não sabe nada assim, basicamente de economia. E uma das causas disso é que no ensino básico não tem aula de economia, né? Algumas escolas particulares a gente tem aí é, um pouco de educação econômica, economia doméstica e tal, ou até na questão de investimentos, mas a grande parte da população, né, estuda em escola pública e, e realmente não entende o básico assim de economia, nem de inflação, nem a questão de custo de mão de obra, ter consequências ali no produto, no serviço. Então essas coisas muito básicas que as pessoas opinam. Então eu acho que é importante a gente esclarecer essas questões. Então, primeira coisa, vamos já acabar um certo mito aí que o pessoal está falando que tem países europeus que têm essa medida. Na verdade, essa escala 4x3 ela foi adotada como experimento em alguns países. Então, por exemplo, na França, na Bélgica, a gente vai ter alguns países que algumas empresas, como a Microsoft, Google, principalmente na área de TI, na área de computação, na área de alta culinária, que eles conseguem fechar alguns dias e trabalhar em outros, parece que deu certo essa jornada. Só que muitas outras empresas a gente é, suspeita que realmente não vai funcionar, até porque as empresas não adotaram. E uma empresa com certeza consegue fazer ali uma previsão de que vai dar errado, como por exemplo a parte da indústria, né? Você fazendo 4x3, a indústria vai precisar de muito mais funcionários, que vai encarecer o produto, e você vai competir ali com alguém que vai fazer 6x1 e você vai perder, uma coisa muito simples. Então, tô aqui com o Tiagão aqui, do canal Não Seja um Fantoche. Eu sou aqui o Prometeu, do canal Red Pill TV. Então, eu queria que você começasse a comentar aqui, Tiagão, sobre essa questão dos países europeus, né, que adotaram essas empresas. Você acha que dá para ser adotado de forma universal no comércio, na indústria, em todas as empresas aqui no Brasil? Salve, salve, Prometeu. Salve aí, galera do canal aí. Então, cara, basicamente o Brasil ele precisa de passar por outros processos para chegar nisso. Obviamente, aqui é uma medida populista que não daria certo nesse momento. Tendo em vista a inflação, né, cara, acumulada, vários tipos de coisas que as pessoas geralmente não têm muita ideia sobre o que acontece quando você toma um tipo de atitude dessa forma. Você não pode mexer na CLT, as pessoas não podem trabalhar mais de 8 horas, tem que ter descanso remunerado, aí você vai, altera a escala, aí você ferra a empresa que não vai conseguir colocar produto num custo mais baixo, porque vai ter que contratar mais pessoas, aí gerando a inflação, como você estava falando. Então, não vejo sentido nesse momento para diminuir essa escala de 6x1 para 4x3 obrigatoriamente. Ela pode ser facultativa para algumas áreas e pegar como experimento. Não você pegar e fazer disso uma regra para toda empresa e qualquer empresa, você vai quebrar o Brasil. A gente já não anda bem, né, da parte econômica, a gente já está com alguns problemas com o PIB comprometido, com a inflação, taxa Selic alta, um monte de problema na parte de economia. Você fazendo isso, na minha opinião, é um tiro no pé. É lógico, você vai aumentar talvez a qualidade de vida, mas o brasileiro está preparado para isso. Essa é a grande questão. Culturalmente, você não tem como comparar o Brasil com França,
e nem com a Bélgica, né? Muito menos com a França, ou com o Reino Unido, ou com a Austrália, ou com algum outro país desse tipo que já testou com empresas de TI no regime home office, né? Deixando bem claro que o 4x3 que testaram, né, pelo que eu vi, na área de TI principalmente, não foi um 4x3 real, né? Porque teve a parte que a pessoa fazia para o home office também. Então, essa medida aí, ela já conseguiu, né, o quórum suficiente para ser tramitada. E, cara, eu, na minha sincera opinião, o Brasil não está preparado para isso, não. O brasileiro não tem essa capacidade de produção ainda, né? Que é uma coisa cultural. Então, primeiro precisa passar por outras coisas. Quem sabe pagar um pouco mais na escala 6x1 no sexto dia, como a gente estava conversando, que alguns países, igual a Grécia, implementaram, né, para melhorar a produtividade. Mas não vejo uma forma agora, uma forma conexa com a realidade do Brasil, você tomar uma medida dessa Uhum. sem mexer em outras pautas da CLT, de carga horária normal, esse tipo de coisa. Não vejo sentido. Então, como se comentou, né? Então, os países, então muita gente está falando, não, na Espanha, na França é assim, na Bélgica é assim, e não é assim, gente. É um experimento que começaram a fazer, então é uma coisa assim, que é nova na Europa, não é tipo, estão fazendo isso na Europa e lá eles trabalham 4x3. Na verdade, quem não sabe, a maior parte da Europa eles trabalham 5x2, não 4x3. Daí algumas empresas, como comentei, da França, da Bélgica, é, optaram pelo 4x3 e tiveram sucesso. Baseado nisso, eles estão tendo a ideia de que vai dar sucesso com todas as empresas. Como o próprio Tiagão me falou, a área de TI, a área de computação, é um trabalho menos braçal, né? É um trabalho que às vezes você descansar, mas você pode ter uma produtividade. Mas quando a gente chega na indústria, a gente não, quem faz o trabalho mesmo são as máquinas, né? Os seres humanos estão ali mais para manusear elas, ver se os produtos estão sendo produzidos de maneira correta. Então você vai ter que simplesmente contratar mais funcionários. Se você faz ele trabalhava 6x1, vai para 4x3, você tinha 30 funcionários, você vai ter que ter 50, vai ter que ter 45, 46, sei lá, algo do tipo. E isso vai aumentar o custo, vai ter que diminuir o salário deles, ou se não der para diminuir, simplesmente a empresa vai ter que aumentar o preço do produto, ou simplesmente ela vai quebrar. Então, funcionar em empresas como Google, Microsoft, não significa que vai funcionar na indústria, vai funcionar no comércio, vai funcionar em qualquer tipo de empresa, de serviço, ou seja, ou de produção. Então, essa parte realmente de computação, etc., realmente eu acho que às vezes um descanso pode trazer um benefício e tal, e manter uma certa produtividade ainda assim, mas eu acredito que a indústria é praticamente impossível, né? Teve até um site que eu vi que era da área da indústria, achando que é totalmente responsável. E é por que eles estão falando isso? Porque eles sabem que eles vão quebrar. No momento que você obriga e proíbe a 6x1 e obriga a 4x3, um monte de indústria vai quebrar na hora. Então, o que isso aconteceria basicamente? Vamos supor que isso passe. Primeiro, a gente vai ter uma inflação geral praticamente de todo. Quando você aumenta o custo da mão de obra, automaticamente os serviços, os produtos ficam mais caros. Então, todo serviço que você imaginar, todo produto, comida que você comprar, qualquer coisa, existe a mão de obra que vai estar ali no preço. Se você encarece a mão de obra, que é exatamente o que vai acontecer, porque simplesmente vai ter que contratar mais gente para manter a mesma produtividade. Então, para quem não sabe, o Brasil não pode a pessoa trabalhar mais do que 8 horas, a não ser em certos regimes específicos. Então, ficaria, em vez de ser 48 horas mensais, semanais, ficaria 36 horas semanais. Então você teria ali 10, 20, 30, 50 funcionários, você teria que aumentar para manter a mesma produtividade. Então isso aumentaria o preço tanto de serviço quanto de produtos. Então isso teria um aumento de preço de tudo, de comida, de serviços, basicamente de tudo, porque a mão de obra ficaria encarecida.
Então, muita empresa poderia optar por diminuir o salário. Então, muita gente trabalharia menos, mas também ganharia menos. Então, pode até que a empresa não quebre, a pessoa não seja mandada embora e tudo mais, a empresa consiga trabalhar nesse regime, e não falir, mas ela teria que muito provavelmente diminuir os salários. Então, muita gente que recebe um salário X vai ter que receber menos, vai trabalhar menos, vai receber menos. Daí entra a questão: você vai conseguir pagar suas contas com esse salário? É, então, mas eu acredito que muitas empresas iriam quebrar, então muita gente perderia o emprego. Então você está achando, nossa, eu vou continuar 4 por 3, eu tô com emprego garantido. Não, é muito possível que a empresa que você tá vai quebrar e você vai perder seu emprego. É simples assim. A gente já viu aí a empresas de carro aí que estão há décadas saindo do Brasil, fechando as portas do dia para o outro e 10, 15, 50 mil pessoas ficando desempregadas do dia para o outro. E isso sem passar isso daqui, imagina se passar. É, com a mão de obra ficando mais cara, a gente tem fuga de capital. Então, muitas empresas vão deixar de investir no Brasil, porque sabe que um trabalhador vai trabalhar ali, em média, 36 horas semanais. E isso vai fazer com que a produtividade seja bem baixa e o produto que ela vai produzir vai ficar mais caro no mercado mundial. Então muitas empresas vão simplesmente sair do Brasil, vão para a China, vão para a Indonésia, Índia, Argentina, sei lá, qualquer outro lugar que não tenha essa escala maluca que, como eu já repeti, nenhum país tem essa escala. É uma coisa experimental sendo feita na Europa por algumas empresas. É, então, o que, que a gente estava, né, conversando aqui, uma das propostas seria copiar o modelo americano, né? Porque o que acontece? O Brasil é um país continental. A realidade do Nordeste é totalmente diferente do Sul, que é diferente do Sudeste, que é diferente do Norte. São produtividades diferentes, são tipos de indústrias. Um é mais turismo, outro é mais indústria, outro é mais comércio, outro é mais, enfim, coisas culturais, outro não tem tanto. Então, a gente vai ver que se a gente tivesse uma escala de trabalho, esse tipo do americano, que ganha por semana, semanalmente ou quinzenalmente, e ele pode escolher basicamente, né? Para quem não sabe, nos Estados Unidos a pessoa pode trabalhar 2 vezes na semana num restaurante, por exemplo. Por isso que a gente vê muito brasileiro que vai para lá ter 2, 3 empregos, porque a pessoa consegue ter um emprego e trabalhar segundo, quarto e sexta num lugar, sábado, domingo no outro, como se for, é o que a gente chamaria aqui de bico, né? Mas lá é uma coisa que dá para você criar um contrato com o empregador e tudo mais. Então, eu acredito que um país continental como o Brasil, a melhor maneira de funcionar é simplesmente copiar um país continental como os Estados Unidos, que é muito diverso. Os Estados Unidos também, os estados são bem diversos uns dos outros, assim como o Brasil. E cada um adota o que quiser. Quem quiser trabalhar 6 dias na semana, trabalha 6 dias. Quem quiser trabalhar quatro, trabalha quatro. É uma coisa que você vai decidir com o seu empregador e vai variar o preço ali de acordo. Agora, eu acho que se passar isso daí vai ser uma bomba atômica e econômica que vai destruir a economia do Brasil. Os preços de tudo provavelmente vão aumentar absurdamente. E o que, que vai acontecer? As pessoas vão querer voltar para a escala 6 por 1 para voltar a ter emprego. Só que daí, meu amigo, um monte de empresa vazou do Brasil, não vai querer voltar mais. Então a gente vai ter ali aquele desemprego em massa, inflação, enfim. É um negócio assim que as pessoas não têm a mínima ideia. Então por isso que a gente estava comentando aqui que o brasileiro tem conhecimento zero de economia, a maior parte do povo, né? Você vê as pessoas opinando, até mesmo deputado. A própria deputada que propôs isso disse não ter estudado as consequências dessa medida muito bem e simplesmente quer experimentar, né? Como se isso não fosse acabar com a vida de um monte de gente, né? Então a gente estava conversando sobre essa questão de talvez implantar também aulas de economia, né, na questão da educação básica. Então, Tiago, você pode comentar aí o que você acha que poderia ser feito aí? O pessoal, ao invés de aprender, né, tanto, muitas vezes, as disciplinas como, sei lá, química, física, ter tantas horas aula, né, por semana e não ter nada de economia, nada de direito também, que eu acho que seria importante. E que você acha que a gente poderia fazer a respeito disso? Então, basicamente, só complementando o que você estava falando, Uhum, eu acho que seria interessante você poderia até adotar a escala 4 por 3
desde que fosse flexível ao funcionário com um empregador. Isso aí seria válido. Vamos fazer assim a seguinte questão. Você pega uma média, o brasileiro ganha R$ 100 por dia, por exemplo, numa média. Quem trabalhar 6 dias vai ganhar 600. Quem trabalhar 4 dias vai ganhar 400. Então isso aí daria para ter um equilíbrio para as empresas mais para frente não quebrarem, entendeu? Você não tem como você pegar e fazer isso de uma vez aí sem você deixar isso flexível. Então esse é um ponto para a ideia da deputada aí. E quanto à parte de economia no ensino básico, ela já passou da hora, né, de ser colocado já na grade. É, você entender, o brasileiro precisa entender que existem vários modelos econômicos. O brasileiro só conhece o capitalismo cru, não conhece as vertentes do capitalismo, ou então conhece outro extremo, né? Outros tipos de modelos econômicos que deram certo, não conhece, desconhece. Aí acaba criticando o que realmente dá liberdade para o povo, né? Às vezes você acha assim, mas esses dois cuzão aí tá sendo contra a escala 6, o corte da escala 6 por 1. Não, muito pelo contrário. Mas eu acho que o Brasil precisa amadurecer muito essa ideia ainda, flexibilidade, colocar a, a história da economia, né, como uma matéria da grade. Porque assim o povo vai adquirindo cultura, vai tendo a noção de que para ser remunerado você precisa ter qualidade na sua mão de obra. Aí você aumenta a sua produtividade. Aí você pode passar a pensar no caso de uma escala 4x3. Aí o ideal seria a escala 5x2. Mas também não se aplica à indústria. Então tem que ver direitinho essas coisas, senão você vai quebrar o país. E é por isso que as pessoas têm que entender sobre economia. Para não ficar felizinho com algumas medidas assim e depois tentar correr atrás não tem mais jeito. Eu acho que muitas vezes a gente tem muitas disciplinas. Claro, conhecimento, gente, é sempre bom, sempre importante. Seja de exatas, de humanas, biológicas. Mas a grande questão é o que é fundamental para um cidadão? O que é fundamental para um cidadão ter na sua educação básica? Essa é a questão. A gente tem uma educação muito direcionada para uma mão de obra específica, então você já faz ali física, matemática super avançada, você aprende ali equação de segundo grau e você não sabe a definição de capitalismo e socialismo, como o próprio Tiago falou, que tem diferentes tipos de capitalismo, diferentes tipos de vertentes. A gente vai ter a vertente, por exemplo, a de Chicago, a gente vai ter as escolas austríacas que vão ali um capitalismo um pouco mais extremo, um livre mercado muito maior. Então a gente não existe um país 100% capitalista, um país 100% socialista, ele vai ter medidas capitalistas e socialistas. Mas mesmo a história do capitalismo, diferentes capitalismos, diferentes socialismos, as pessoas não entendem. Então muitas vezes a pessoa fala a Suécia é socialista, mas a pessoa não entende o que isso significa. A grande verdade é que os países europeus, aí, escandinavos, como a Suécia, eles têm muita liberdade econômica, eles podem ter um welfare state grande, e foi uma coisa que eles adotaram mais recentemente, mas eles têm uma economia muito livre. Você abre uma empresa em questão de dias com a maior facilidade do mundo. Então, a liberdade econômica lá é grande, então é muito complicado você falar que um país é totalmente socialista ou totalmente capitalista. O próprio Estados Unidos tem várias medidas que a gente pode chamar de socialista, muito estatistas. Então, esse debate praticamente é inexistente, porque simplesmente as pessoas não sabem as bases dos sistemas econômicos, a base do que é inflação, do que é mão de obra, o que é mão de obra qualificada, como a mão de obra influencia no produto, o que é o mercado mundial de produtos.
Por que que o brasileiro produz uma coisa e não consegue competir? Mesmo empresas, por exemplo, de tecnologia, ele não consegue competir com Taiwan, não consegue competir com a China, não consegue competir com os Estados Unidos. Qual é a razão disso? As pessoas não entendem essa questão é de causa e efeito. Então, como a gente pode ter um debate público geral entre os brasileiros sobre essa questão, por exemplo, de trocar uma jornada por outra, tornar proibido uma jornada e ser obrigatória essa 4x3, se as pessoas não têm a mínima noção dos efeitos disso. Então, a gente acredita que provavelmente a melhor maneira, pelo menos eu acredito, né? O Thiago aí falou um certo gradualismo. Antes de tomar a medida 4x3 ou disponibilizá-la, reformar a CLT, reformar certas limitações até da própria Constituição. Talvez exigisse outra Constituição. Vamos supor que a pessoa trabalhasse 10 horas, menos dias, mas mais horas por dia. Seria uma possibilidade, como foi feito na Bélgica. Algumas empresas trabalham 4x3, mas são 9,5 horas por dia. Então mantém aí uma média aí de quase 40 horas semanais, mantendo uma certa mesma produtividade. Os trabalham um pouco mais por dia, mas são menos dias. Então pode ser positivo. É, e então, mas é uma coisa que não dá pra você dar uma canetada e pá, e todo mundo ser 4x3, você vai literalmente quebrar trocentas empresas, principalmente eu acredito na indústria, simplesmente por isso. E, e como foi dito, assim, talvez diminuir um pouco a carga de certas disciplinas, porque como eu falei, ensino básico, não é o ensino básico, educação básica, você tem que saber certas coisas básicas para você ser um cidadão. Mas a nossa educação, ela é feita para preparar para uma mão de obra qualificada, que é uma faculdade. Então, muitas vezes você vai estar sabendo a equação de segundo grau, como eu disse, você vai estar sabendo coisas avançadas de química e de física, mas você não sabe o que é inflação. Como a pessoa não pode entender o que é inflação? Uma pessoa pode não entender o que é fuga de capital, mas ela sabe coisas da tabela periódica, entende? A grande questão é o que é mais fundamental no ensino básico, ensino fundamental, a pessoa saber como cidadão, não para mão de obra qualificada. A mão de obra qualificada é uma coisa que você vai aprender no ensino superior, você vai lá no ensino técnico, você vai lá e aprende. Então, eu acredito que a educação básica, fundamental, ela deveria, talvez, ter, por exemplo, é, essas questões de ali uma disciplina ali, história dos sistemas econômicos, ou aula de economia mesmo, explicando o que é inflação, os tipos de sistemas econômicos, capitalismo, socialismo, assistencialismo, livre mercado, e as pessoas entenderem o que é isso, né? Então, eu vejo que um monte de gente falando um monte de coisa sem a gente vendo que não tem a mínima ideia do que está falando e, e as consequências de tudo isso, né? Então é isso. Eu gostaria de finalizar aí, Tiago. Só para complementar, né, que a gente estava falando, e se quisessem também, né, às vezes não precisava colocar uma matéria específica de economia, né? Uhum, Você coloca em geografia um pedaço da economia, você coloca em história um pedaço da economia. uhum. Então, você não precisava fazer uma reforma tão grande no método de ensino, mas é de extrema importância o brasileiro entender o que é economia no geral. Porque senão você pega essas medidas assim, você acha uma maravilha, só que você não sabe o impacto daqui 6 meses, um ano. As pequenas empresas são as que mais empregam no Brasil. E elas que vão quebrar. Então, é complicado. Mas é uma coisa que, pô, se na Europa está experimentando, nos Estados Unidos nem foi cogitado, e é um povo que tem um discernimento melhor para a parte econômica, por que, que no Brasil vai ser aplicado direto, né? Então, tem que ser gradativamente, dependendo da área, do setor, e ver se, tá certo, se dá certo. Uhum. Mas antes de tudo isso, tem que ter reforma da Previdência, CLT, tudo isso que a gente já falou antes. É isso aí, galera. Então é isso. Deixe no comentário aí a opinião de vocês. Vocês acham que ainda dá para dar certo? Ou talvez de alguns setores? O que vocês acham que vai acontecer caso passe aí a jornada 4x3?
A gente vai responder os comentários. E é isso. Até a próxima. Até a próxima. Fui. Valeu.